Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Professor Johnny aqui na área mais uma vez para a gente estar tratando um outro ponto levantado por mais um dos nossos seguidores. Ele diz assim, Adriano Oficial, ele pede para que falemos, sobre reconhecendo o seu chamado ou descobrindo o seu chamado. Como que a gente pode de fato identificar o nosso chamado quando a gente pensa aí no reino de Deus? Primeiro ponto importante que a gente deve entender, que biblicamente falando, todos nós fomos chamados por Deus para o serviço, ou seja, para servir uns aos outros. Esse é o nosso primeiro chamamento, ou a primeira chamada que temos da parte de Deus é para servir. A carta de 1 Pedro 4,10 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, se a gente entender o que de fato temos que fazer ou como temos que fazer no reino de Deus, para que esse chamado que temos em particular seja aflorado, a gente vai entender que devemos começar fazendo tudo o que for possível para que haja um crescimento nesse reino. O problema é que grande parte de nós, quando falamos em chamado, nós queremos se achar em Deus em alguma atividade, mas na sua grande maioria, pode não ser o caso do nosso irmão, pode não ser o seu caso que está ouvindo, ou pode ser o seu caso também, porque não, né? É tão comum. As pessoas só querem um chamado que de fato eles apareçam. Quando na verdade o chamado, irmão, é para que cumpra-se a vontade de Deus em nossa vida. Conhecer essa vontade de Deus para nós parte do pressuposto que eu e você devemos investir tempo na busca de intimidade com esse Deus, para daí então entender de fato o que ele tem, o que ele quer para nós. Porém, a gente entende também que todos nós fomos chamados para fazer parte do sacerdócio. A carta de 1 Pedro 2,9 vai deixar claro isso para a gente. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, irmãos, se eu e você já temos um chamado específico para servir no reino de Deus, se eu e você já fazemos parte do sacerdócio a qual Deus nos separou, não precisamos de mais nada. Porém, vem uma grande questão. Mas e o que eu faço então no meu serviço para adorar a Deus? Utilize o seu serviço como um dom, uma vocação que Deus te deu, para que de fato você possa exercer a vontade dele. Se é vendendo, que seja o melhor vendedor. Se é cortando o cabelo, que seja o melhor cortador de cabelo do teu bairro. Se é ensinando, que seja o maior e melhor professor. Queres comais ou quer bebais, que façais tudo para a glória de Deus. Então eu e você temos que entender que o chamado de Deus para nossas vidas, ele passa pelo pressuposto do servir. Então em que área você vai servir? Qual é a sua vocação? É ser enfermeiro? É ser um dentista? É ser um professor? Ou qualquer uma outra profissão? Utilize ela de maneira com que essa vocação contribua para o crescimento do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Eu, durante muito tempo, achava que servir a Deus era só estar dentro da igreja, fazendo aquelas qualificações a qual são apontadas dentro da igreja para ser feitas. Hoje eu já entendo que eu posso exercer o meu chamado e a minha vocação onde eu estiver. Seja na escola que eu leciono, seja com a minha turma de teologia, seja num curso online, seja da melhor maneira possível exercendo aquilo que eu acredito em Deus, que é de fato o que ele me separou para fazer. E para fechar, eu quero trazer aqui uma reflexão para você. De que maneira então eu descubro que de fato o que eu faço é sinal que eu me achei em Deus?
É quando você olha para o teu irmão fazendo aquilo que de repente você queria fazer, mas isso não te gera nenhum tipo de ciúme, nenhum tipo de algo negativo, de inveja ou algo assim. Por exemplo, eu, durante a minha juventude, era envolvido com música. Hoje eu percebo que até mesmo uma galera que eu comecei a ajudar a entender um pouco alguns instrumentos, eles estão anos-luzes à minha frente. E eu olho para eles, não sinto um pingo de inveja, nem um pouco de ciúme. Sabe por quê? Porque hoje eu me encontrei na educação cristã. E eu fico muito satisfeito dando aula. Nem gosto tanto assim de pregar, porém eu me achei. Então, se você estiver olhando para alguém pregando e você não quer estar no lugar dela ou parecer com ela simplesmente porque você quer, porque você está com ciúme ou com inveja, sinal que você está bem resolvido com Deus na área que você atua. Independente qual seja a área, independente que seja simplesmente o serviço na casa de Deus, aquele lugar onde ninguém te vê, ninguém te observa, mas o Senhor está te vendo. Então que possamos levar a sério o nosso chamado, entendendo que ele não vai ser algo mirabolante, algo a qual eu não conseguiria fazer, não. É aquilo que o teu coração impulsiona e é aquilo que te aponta e te faz entender que aquilo ali você está fazendo com excelência e para a glória de Deus. Quando isso acontecer, você descobriu o seu chamado. E de boa, estou sendo muito sincero, é complexo até você chegar ao ponto de descobrir, mas uma vez descoberto, você vai desfrutar com muito mais qualidade daquilo que Deus te separou para fazer. E por mais que A ou B diga ao contrário, isso não vai te incomodar. Por quê? Porque você sabe de fato aquele que te chamou, te separou para determinada função a qual você está fazendo. Ok? Então, fica aí essa reflexão para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Te aguardo então no nosso próximo vídeo. Valeu!